São Gregório Magno. Prepare-se para conhecer a incrível jornada de um dos maiores papas e doutores da Igreja. São Gregório Magno, um homem que trocou o poder de Roma pelo humilde hábito monástico, transformou a história da Igreja com sua fé inabalável e caridade sem igual. Neste vídeo, você descobrirá como ele reformou o canto litúrgico, defendeu a fé cristã com coragem e amor, e ainda enviou missionários para converter a Inglaterra. Quer saber mais sobre a vida deste santo extraordinário? Fique até o fim e inspire-se com seu legado de santidade e sabedoria. No dia 3 de setembro, a Igreja celebra São Gregório Magno, que entrou para a glória em 604. São Gregório Magno, Papa e doutor da Igreja, nasceu em Roma, no ano 540. Seu pai, Gordiano, era senador e, assim como sua mãe, Sílvia, uma pessoa profundamente religiosa. De comum acordo, Gordiano e Sílvia dedicaram-se ao serviço de Deus, ele abraçando o estado eclesiástico e ela retirando-se para a solidão, a fim de servir unicamente a Deus. Gordiano recebeu o diaconato e prestou grandes serviços como cardeal-diácono. Gregório recebeu uma educação esmerada e destacava-se entre os companheiros pelo saber e pela virtude. Aos 34 anos, o imperador Justino II nomeou o pretor, primeiro-ministro de Roma. Nessa elevada posição, deu grandes provas de amor à justiça, humildade e piedade. Após a morte de seu pai, renunciou ao cargo e fundou 7 conventos, 6 na Sicília e 1 em Roma, tomando o hábito de São Bento. Como religioso, foi modelo para todos nas virtudes da vida monástica. Em certa ocasião, Gregório viu escravos que tinham vindo da Inglaterra. A triste sorte desses infelizes o comoveu profundamente, ao saber que a Inglaterra estava mergulhada no paganismo, desejou ir até lá para dedicar-se à evangelização dos ingleses. No entanto, não chegou a terminar a viagem, pois uma ordem do Papa Pelágio o chamou de volta a Roma, onde foi incorporado ao colégio dos 7 diáconos da Igreja. Pouco tempo depois, em reconhecimento por seu zelo extraordinário, foi enviado a Constantinopla, de onde retornou para atender ao chamado dos companheiros de ordem, que o haviam eleito abade. Contudo, Deus tinha-lhe reservado uma dignidade ainda maior. Com a morte do Papa Pelágio II, em 590, a voz unânime do povo e do clero indicou Gregório como sucessor, eleição que foi confirmada pelo imperador Maurício e pelos bispos do império. Embora tenha feito de tudo para fugir da grande responsabilidade de ser o supremo pastor, Gregório, vendo a inutilidade de seus esforços, finalmente aceitou a nova dignidade, curvando-se perante a evidente vontade divina. O pontificado de Gregório carrega a marca da caridade. Caridoso para com todos, era amado como um pai. Católicos, hereges e judeus dirigiam-se a ele cheios de confiança, certos de que seriam atendidos em suas necessidades. O nome de Gregório está intimamente ligado à reforma do canto-chão, a música litúrgica da Igreja, que é conhecida também como canto gregoriano. Ao lado de uma caridade sem par, vemos no caráter deste grande Papa uma firmeza admirável na defesa da fé e dos bons costumes cristãos. Assim, opôs-se energicamente às indevidas imposições do patriarca de Constantinopla e conseguiu do imperador a revogação de um decreto que excluía funcionários públicos do estado eclesiástico e proibia aos soldados a entrada em uma ordem religiosa. Homem de atividade incomum, mesmo no meio dos negócios da Igreja, Gregório não perdia de vista a santificação de sua alma. Estou pronto, ou assim se expressava em uma carta, para ouvir a causa geral da Igreja. Quando assumiu o governo, a Igreja estava dividida pelos erros do nestorianismo e do eutiquianismo. Gregório reconduziu muitos hereges à Igreja de Cristo. A Inglaterra estava ainda nas trevas do paganismo, e Gregório enviou para lá os primeiros missionários. Na Espanha, o arianismo começava a implantar-se novamente, mas foi vencido pela graça de Deus, graças ao governo dos visigodos convertidos ao cristianismo. Gregório restaurou a fé católica em toda a sua pureza. A Igreja da África foi libertada do mal dos donatistas, e a França deve a Gregório Magno a extinção de um grande mal, a simonia. De uma atividade admirável, Gregório Magno ainda encontrou tempo para compor numerosos livros, cheios de sabedoria e santidade. Após um pontificado abençoado de 13 anos, Gregório morreu em 604, aos 64 anos.
O diácono Pedro, que possuía toda a confiança de São Gregório, afirmou ter visto muitas vezes o Divino Espírito Santo, em forma de uma pomba branca, descer sobre o Santo Papa. Por este motivo, a arte cristã frequentemente representa São Gregório Magno com uma pomba branca pairando sobre sua cabeça. Reflexões. De todos os cargos, os mais penosos são os de superior. O superior que possui, como São Gregório, humildade e caridade considera-se o último de todos. Não age com orgulho, que se impõe imperiosamente, exigindo obediência. Um bom superior prefere pedir a mandar, se o dever lhe impõe usar da autoridade, recorre a ela com prudência. Dos seus direitos só faz uso quando requer a glória de Deus e o bem das almas. Se for necessário aplicar castigo a um subordinado, humilha-se em espírito, tomando o último lugar entre os seus semelhantes, imitando o exemplo dos apóstolos na direção daqueles que lhe são confiados. Se lhe dão o direito de mandar, como São Paulo, prefere dizer, pela amizade que me tens, pelo coração e pela mansidão de Jesus Cristo, eu te peço e conjuro, se me tens amor, que faças isso. Se as circunstâncias exigirem uma repreensão ou um castigo, o superior nada fará sem meditar as palavras do apóstolo, se alguém cair em erro, vós, que sois iluminados, procurai instruí-lo e corrigi-lo no espírito de mansidão, levai em consideração, antes de tudo, vossa própria fraqueza, para que não vos venham tentações. Superiores, pais e mães de família, que procederem sempre assim, deixando-se guiar pelo espírito de humildade e caridade, conquistarão os corações, destruirão o pecado e confirmarão a virtude. Os superiores, pais e mães de família, que se queixam de desobediência, de falta de respeito e desregramento dos filhos, devem primeiro levantar acusações contra si mesmos e examinar-se. Quem não aprendeu a ganhar os corações, como Jesus Cristo os ganhava, pela bondade e caridade, e pelo contrário os repele, pelo modo áspero com que os trata, não deve acusar senão a si próprio. A caridade concilia, agrada e cativa, o rigor, a aspereza e a arrogância vexam, irritam e indisponham. Este é o meu mandamento, diz nosso Senhor, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. A caridade de Cristo tinha 3 qualidades preciosíssimas: vera meiga, benevolente e universal. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje. Em Nicomédia, o martírio de São Pedro, camareiro do imperador Diocleciano. Comovido pela triste sorte dos cristãos, protestou contra as barbaridades de que eram vítimas. Esta franqueza trouxe-lhe a palma do martírio. Como São Lourenço, foi colocado sobre uma grelha e queimado vivo. No mesmo lugar, o santo sacerdote Igduno e mais 7 cristãos, que em 7 dias consecutivos foram enforcados, um por um. São Gregório Magno, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que cuidastes do vosso povo com indulgência e o governais com amor, concedei, por intercessão de São Gregório Magno, o espírito de sabedoria àqueles que confiastes o governo da vossa Igreja, para que o progresso das ovelhas contribua para a alegria eterna dos pastores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.